assim, bom, já que meio que revelou, cá estou aqui, praticamente fazendo esse personagem. Assumir, eu gosto de dizer, é uma bomba, é um desafio muito grande, apesar de eu ainda estar me aprofundando como ator, buscando isso. Quem sabe? Eu já tenho até conversado já, desde o começo do projeto, quando eu fui convidado. Não é fácil. Eu estou assumindo uma responsabilidade muito grande. E eu vejo isso não só como uma responsabilidade, mas também um baita desafio. Porque para se desenvolver como ator, você tem que ter um conhecimento prévio antes. Né? Eu estou estudando muito esse caminho do teatro, o caminho como que é o desenvolvimento para poder criar o personagem correto. Não perfeito, porque a gente sabe muito bem que perfeição é uma ilusão. E bem como você descreveu, o universo de Ouro é um universo que mistura muitos outros universos, né? Assim, um jogo muito grande. E junto também a questão clássica que a gente vê em várias narrativas, que é a questão da jornada do herói. O que é isso, jornada do herói? Para as pessoas entenderem. A jornada do herói, que foi escrito por Christopher Vogler, é um dos grandes nomes da literatura dos roteiros, também David Ball, que trabalha com esse tipo de coisa, ele trabalha muito como você desenvolver toda uma narrativa, como que esse personagem se desenvolve para poder chegar naquele objetivo, para chegar naquela meta, para poder, por exemplo, salvar um sublime, que a gente fala que é o personagem ou aquilo que na qual o personagem principal defende, o protagonista defende, que pode encontrar várias mudanças e ao mesmo tempo é uma coisa que é camaleão, ou seja, ele pode mudar da forma que ele quiser, da forma que o autor desejar. Então, a gente está lidando com uma série de coisas muito ricas e muito interessantes, que até inclusive quando eu conversei com ele sobre isso, eu acho interessante nós comentarmos, que há possibilidades imensas e um potencial. É um produto em potencial para o mundo afora. Não aqui só no Brasil, que temos aqui um nicho já específico, que é o nicho geek, o nicho mais para o público jovem, para o público já adulto, né, que também em pessoas que acompanham os animes desde os anos 60, os anos 80, 90, que foi o boom exatamente, mais passado o finalzinho dos anos 90 para 2000, que foi exatamente esse período que os animes ganharam força aqui, desde, se não me recordo, Astro Boy com o nosso querido Osamu Tezuka, que até teve várias releituras, teve agora recentemente, em 2019, um sucesso que eu admiro tanto, que é o Dororo, que também é uma obra fantástica, que eu recomendo as pessoas assistirem. E importante nós pensarmos e observarmos como que é complicado você adaptar isso e criar uma narrativa que na qual não é originalmente, vamos falar a verdade, não é originalmente oriunda de um país brasileiro, mas de uma narrativa, uma linha japonesa, nipônica, porém um brasileiro criar isso. Isso que eu acho interessante, esse jogo, essa liga que tá vindo aí. Que prova o seguinte, não importa de qual país vem tal trabalho, o interessante é a narrativa, é o que está dentro da obra. E quem cria tem essa capacidade imensa de poder criar outros universos. A Marvel, a DC, foram norte-americanos que criaram, porém tiveram inspirações de outras linhas de histórias, outras narrativas. Narrativas europeias, por exemplo, nossos contos, que nós sabemos que, como diz uma velha frase, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então você tem essa possibilidade. Você pegar uma coisa, uma base original naquele país, porém, existem outras bases. Isso eu acho interessante, isso que é formidável. Você construir da melhor forma possível. E é a mesma coisa com o ator. Eu, por exemplo, eu estou me desenvolvendo como ator. Estou agora buscando os conhecimentos, vendo se Deus quiser, estou rezando a Deus para que essa pandemia
termine logo para poder retomar os estudos, fazer meu trabalho melhor. É claro que eu nem a pau, desculpa o palavreado, nem a pau quer deixar esse projeto de fora, ao contrário. Eu tô de cabeça, de corpo e alma nele, porque é uma coisa para mim muito, muito importante. Né? Eu falo como artista, falo como profissional. A gente quer fazer esse trabalho e até o fim. A gente sabe. Infelizmente tem aqueles obstáculos, né? Obstáculos burocráticos, os obstáculos que são complicados que você mesmo já viu, até mesmo eu mesmo questionei sobre esse ponto. Quem sabe, infelizmente aqui neste país você precisa de registro, você precisa estar aí preparado, porque o conhecimento é mais importante, mas infelizmente essa parte burocrática atrapalha. Um pouquinho, mas não impede. Sim, sim. E, cara, tem muitos atores, né, que eu tava vendo para escalar para esse projeto. Muitos realmente estavam por um tempo, mas saíram porque não estavam muito interessados, né? Eles imaginavam que esse projeto não iria ir para frente, né? Mas eles não perceberam que na hora que eles estavam, o projeto já estava na frente, né? O projeto já estava acontecendo, né? Tive algumas pessoas, né, que estavam participando do projeto, mas acabaram saindo, né? Foram perdas, digamos, ruins, né, de a gente não poder trabalhar com essas pessoas, mas sempre vamos seguir em frente, né, conseguindo fazer o máximo para o projeto, porque o Universo de Ouro, eu fiz bastante pensando em bater de frente com o universo da Marvel, né? E também, como você disse, a questão do país não precisa só ser dos Estados Unidos, ou ser do Japão, ou ser da China, né? Você pode ter uma série incrível da Índia, por exemplo, né? Você pode ter uma série incrível da África do Sul, né? Todo país, dependendo da sua narrativa, pode ser incrível, né? Eu mesmo já assisti vários projetos de outros países, né? Indiano, por exemplo, também é um dos que eu mais gosto, né? África do Sul, norueguesa, né? Recentemente a série Ragnarok da Netflix, ela se passa na Noruega, né? E eu achei muito interessante explorarem esse recurso, não só Estados Unidos, Nova York, não só isso, mas sim buscar outros países para conseguir também pegar mais a cultura desses outros países, né? Que eu acho interessante a gente conhecer melhor, e uma boa forma de ver isso é através do cinema, né? Através das séries, da arte mesmo, né? Acho uma excelente ideia o que o pessoal de produção hoje em dia está fazendo, né? Em relação a isso. E, cara, como você disse também, é uma série que se baseia em japoneses, mas tem um brasileiro fazendo, né? E muitas poucas pessoas, né, conhecem as HQs brasileiras. Porque existe realmente uma HQ brasileira. Não é tão grande como a Marvel ou a DC, mas são muito boas, né? Esses dias mesmo eu estava procurando algumas HQs brasileiras, que são personagens incríveis, né? Geralmente são bem urbanos, né? Porque eles remetem muito à a nossa realidade aqui. Não é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que existem até seres cósmicos, que não remete muito à realidade deles. Mas, como nós estamos começando ainda, né? Nós somos um país que, digamos que nascemos de um dia para o outro, né? Um dia nós estamos criança e no outro nós estamos adulto, né? O Brasil, ele sempre foi assim, pelo menos, né? Porque desde a época de colonização, tudo,
O Brasil sempre foi um país que já nasceu pronto, né? Então, para desenvolver essas coisas, leva um tempo, né? A gente percebe que leva um tempo realmente para construir algo grande, né? Mas o Brasil, apesar de todas as coisas que acontecem, ele, sim, está evoluindo, né? Isso que eu acho muito interessante. O Brasil está evoluindo tanto no meio artístico, tanto no meio econômico, no meio do mercado de trabalho, né? Porque hoje em dia nós temos muitas variedades e é muito bom que o país cresça dessa maneira, né? Apesar que eles têm algumas dificuldades, né? Corrupção, essas burocracias todo, né? Mas quanto mais a gente crescer, a gente vai conseguir, né? Esse é o principal foco. Sempre vamos conseguir, né? E se por acaso a gente cair, levantamos e continuamos, né? Não é tão fácil derrubar o Brasil, né? E, cara, através da arte, eu imagino que a gente chegue muito longe, né? A arte, ela é uma coisa muito boa e eu acho que a arte ainda vai conseguir mudar o mundo, né? Esse é um pensamento que eu tenho. A arte ainda vai conseguir moldar esse mundo ruim que estamos, né? Cheio de guerras, racismo. Ela vai mudar uma hora, né? Esse mundo. E não digo que alcançaremos a paz absoluta, mas viveremos em paz por muitos tempos, né? Através da arte. Isso é o que eu imagino. E, sinceramente, o Universo de Ouro é um projeto que eu penso que esteja nesse pacote, né? Um projeto que mostre aos outros países que todos nós conseguimos, né? Não existe diferença, né? Não existe diferença entre um branco e um negro, entre um asiático e um inglês. Não existe diferença nenhuma, né? Porque dentro de nós todos somos iguais. A única coisa que muda é o pigmento. Então, questões de racismo, tudo, eu imagino que não são muito certas, né? Porque todos somos iguais, né? Mesmo algumas pessoas não entendendo isso, né? Como, por exemplo, os protestos nos Estados Unidos, mas até mesmo as HQs já estão digamos, impactando nisso, né? Porque as HQs também estão mostrando mais personagens negros, mais personagens asiáticos, não só aquele velho branco e loiro dos olhos azuis, né? Temos novos personagens e a interação deles, né? Eu acho muito bom, porque impacta bastante na visão das pessoas, né? Até mesmo os que não leem quadrinhos, mas que assistem filmes, cinema. Isso é muito bom, porque aí a gente começa a criar aquele vínculo de não só eu sou maior que o outro, né? Não sou melhor que o outro só por conta da minha pele, ou por conta de alguma deficiência que o outro tenha, ou por conta de recurso financeiro, né? Mas todos somos iguais, né? Todos somos iguais. E é muito bom ver isso cada dia mais, né? O Brasil ainda tem que evoluir bastante nesse quesito, mas estamos progredindo, né? Estamos progredindo. Sim, sim. Eu faço um pequeno contraponto, né? Nós somos iguais, mas também diferentes ao mesmo tempo. Iguais porque nós temos a mesma origem, a mesma linha vamos falar a verdade, linha genética, pela a nossa história. Porém, cada pessoa, cada raça, cada povo tem uma cultura, tem uma linha diferente e uma educação diferente. A cultura e a educação são coisas na qual se integram. Isso que você fala, isso que você está trazendo, é uma coisa muito bonita e uma coisa que é necessária. A arte, ela não é que vai salvar o mundo completamente. Ela vai dar um pontapé inicial para muita coisa, para muitas mudanças, muitas reflexões que podem acontecer. É o que está acontecendo. As revoluções, as coisas que estão acontecendo,
podemos dizer que pode-se ver uma previsão do futuro, mas é um futuro na qual depende de nós mesmos, depende das escolhas. O que realmente define o ser humano, o que realmente define a personalidade, na verdade, a pessoa em si, não são os atos, digo assim, não são as falas, mas sim seus atos, as suas atitudes. Isso é que eu acho interessante. O Universo de Ouro retrata muito bem esse ponto. Essa também, não só o lado humano, o lado de origem, o lado religião, que você misturou muitas mitologias, misturou várias coisas em maçom, inclusive questões cristãs, católicas, que a gente sabe muito bem que algumas pessoas não entendem isso. E vilipendiam ou colocam uma coisa negativa, não é bem assim. Existe o lado bom e o lado ruim das coisas. Eu prefiro dizer, nós devemos sempre torcer pelo melhor e esperar pelo pior. E isso, até mesmo meu irmão fala isso direto pra caramba sobre esse assunto. Não há como poder a gente escapar disso. Então a gente tem que saber lidar com as diferenças, saber lidar com as dificuldades. As pessoas dizem o não, que o não já tem. Agora, o sim que é conquistar. E ao mesmo tempo, deixamos claro, o mundo não é fácil. O ser humano é complicado. E a forma com que essa pessoa foi educada e a forma com que essa pessoa enxerga o mundo, através das próprias experiências, decepções, todas as coisas que acontecem, são as coisas que nos amadurecem. O brasileiro tem disso. E acho que, como você bem falou, o mundo inteiro tem que evoluir. E vai evoluir com o tempo. É claro, paz é uma coisa que, na verdade, eu posso dizer, eu falo por experiência. A paz é uma coisa que na qual ela é conquistada, mas ela não é permanente. Ela só se torna permanente quando a gente se torna vigilante. Tem ações por detrás para poder se manter a ordem. Que existe o caos e a ordem. E dentro existe o equilíbrio. Existe o preto e o branco. Mas no meio tem o cinza. Não existe só uma coisa ou outra. Não é 880. Existem vários fatores que se conglomeram para poder chegar àquele resultado. A mesma coisa uma narrativa, uma novela. Você cria vários personagens, você cria várias circunstâncias dadas, você cria um piano de informações, né? Várias notas, vários acordes para poder criar uma melodia, criar uma proposta para chegar àquele fim. Chegar àquele resultado. E aquela velha questão. Como você construir essas narrativas para poder se tornar empolgante, se tornar uma coisa construtiva, uma narrativa muito bem construída, que não é fácil. As pessoas pensam que é fácil. Se eu faço esse desafio, se põe no lugar dessa gente que escreve, ou que tem um projeto de um negócio, que quer construir algo. Nosso país está tendo uma revolução econômica muito grande desde 2019. Né? Estou deixando bem exposto isso. Está vindo investimento, está vindo aí novas possibilidades. É só questão de a gente usar a cabeça, observar a sua situação à sua volta e criar. Porque é nas crises que a gente descobre quem somos nós de verdade. A paz, a gente estabiliza a coisa. E muita gente fala que tempos difíceis moldam almas, pessoas fortes. E tempos fáceis moldam pessoas fracas, almas fracas. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Eu, inclusive, até falei em vídeo recentemente. Essa é a minha preocupação. A gente tem que estar sempre se moldando da melhor forma possível. Não sermos fracos. Não deixar as coisas, as dificuldades, nos enfraquecerem. Ao contrário, nos fortificarmos diante das dificuldades. E acho que essa mensagem do Universo de Ouro transmite isso. Tem essa intenção de transmitir isso. E quando você me comprou essa narrativa, comprou esse projeto, me apresentou, a gente sabe, a gente fica com o pé atrás. Mas a gente, com o tempo, a gente vai sentindo. E eu vejo isso no seu olhar. Você tem esse brilho. Essa magia. Não perca esse brilho. Né? E
a mesma coisa vale para as pessoas que realmente quiseram entrar. Que ninguém é obrigado a nada. Porém, a pessoa, uma vez que se compromete, tem que ir até o final. Até onde pode. Que senão, nada funciona. Hoje em dia, realmente tá complicado bastante as pessoas se comprometerem, né? Isso até já aconteceu no nosso próprio projeto, né? E o Universo de Ouro, ele tem sim essa questão que você falou de, né, conseguirmos sempre. Um exemplo disso é o Ryuken, um exemplo disso é outro personagem que ele sempre foi humilhado, mas ele consegue vencer na vida, né? Essa questão de diferenças é também abordada bastante no projeto, né? E, cara, assim, as questões das culturas, elas realmente, né, somos iguais por dentro, né, a nossa fisionomia é toda igual, mas as culturas são diferentes. Isso que, digamos, dá o bom do ser humano, né? Isso que faz o ser humano ser tão especial, né? Cada cultura, cada conhecimento, cada educação, né? Porque a base de tudo é a educação, né? A base de qualquer ser é a própria educação, seja um ser humano, ou um animal, ou um inseto, a base de tudo é a própria educação, né? E isso a gente vê em todos os países, né? Tudo bem que alguns não respeitam muito isso, mas ainda temos que evoluir, né? Temos que evoluir bastante, porque se a gente já evoluiu tantos anos, por que não evoluir agora também, não é? E, cara, é muito bom ver essas culturas cada vez mais se desenvolvendo, né? Cada vez mais respeitando umas das outras, né? Tudo bem que algumas pessoas, né? Porque uma cultura é feita de várias pessoas, mas é aquele velho ditado: uma macieira, né? Uma maçã estragada pode contaminar toda a macieira, né? Então, cara, uma pessoa, né, que não tem essa educação, esses ideais bons, né, digamos assim, pode contaminar grande parte das pessoas, né? Isso a gente consegue ver também nos protestos, no racismo, a própria Ku Klux Klan, né, que hoje em dia temos essa organização que é totalmente racista e contra negros, né? Podemos ver também Hitler, nazismo, Mussolini, podemos ver vários personagens históricos, e isso é uma coisa que o Universo de Ouro, né, que também acontece no Universo de Ouro, mas é como um jeito de mudar, né? De uma maneira diferente, para a gente conseguir mudar isso. Isso refletido na nossa realidade pode ser muito bom, né? Mudar a nossa realidade, como a gente consegue ver, né? A gente consegue ver que aquilo que as pessoas fazem no cinema ou em séries pode ser refletido, né? Porque muitas vezes é refletido com a nossa realidade, né? E a gente pode ver com isso e aprender com isso, né? Aprender com a arte. E assim, como você disse, manter esse equilíbrio entre o caos e a ordem, né? Manter a paz, mas sempre tomando cuidado para não haver o caos, né? Porque o caos não é beneficente para ninguém, né? Mas temos sempre que tomar cuidado com isso, né? A paz, ela não é absoluta, mas ela é algo que conseguimos alcançar, né? Mesmo com alguns meios, conseguimos alcançá-la, né? Tanto que hoje em dia são feitos vários tipos de personagens assim, como por exemplo a Akatsuki, né? Que eles têm a ideologia de conseguir a paz através da dor. Temos também
Putz, tinha um outro anime que eu não consigo me recordar agora. Na verdade, o nome do anime eu lembro, mas o nome da organização não, né? Que é do anime Bleach, né? Eles também procuram a paz, mas através... Soul Society, isso mesmo. Isso. Eles procuram a paz, mas de outros meios, né? Porque esse é o principal objetivo de todos, alcançar a paz, mesmo que seja por outros meios, né? Sempre vamos encontrar obstáculos na vida que vai fazer a gente pensar em desistir. Mas, é como você disse, o não a gente já tem. O sim é o que a gente precisa conquistar. Então, a minha maior dica, como diretor, como produtor audiovisual, é nunca desistir, né? Não importa se for para a paz, para acabar com as coisas ruins do mundo, nunca desista, né? Desistir não tem essa coisa de desistir, essa opção não tem, né? E isso a gente vê bastante no Universo de Ouro. Sim, sim. E concordo piamente nesse ponto. E tem um detalhe que eu acho importante nós deixarmos aqui ressalientados para o público, que eu acho fantástico isso, né? Você tem que ter feito de forma clara, transparente, ética, dignidade e honradez. São as palavras que na qual definem exatamente o que é realmente o ser humano também. Uma das coisas que fazem parte de nós. Eu falo por mim mesmo. Eu gosto das coisas muito bem transparentes. Nada de coisas por detrás das sombras. Se alguém tem alguma coisa contra mim, alguma coisa, alguma discordância, a gente tem que ouvir. Tem que ter essa conversa. E isso que faz o ser humano também mais forte. Porque cria-se laços, cria-se forças. Que eu falo isso por causa de uma coisa que eu aprendi muito num anime que eu acho interessante, que está inclusive incluído no Universo de Ouro, que é Persona 4. Que fala: Bonds are the true power of the people. Os laços são são os poderes verdadeiros das pessoas. Mesmo que a pessoa possa ter, infelizmente, tem muita gente assim. Pessoas que têm uma má índole ou uma energia muito ruim, elas passam para essas pessoas boas. É estranho dizer isso, mas é muito relativo. Mas elas se interconectam e conectam de uma forma muito interessante, muito mais forte. As relações aqui no qual nos formam ser humanos melhores. Mesmo que o Universo de Ouro seja focado mais na divindade, são seres humanos. São pessoas. Isso que eu acho interessante. Nas mitologias gregas também é retratado isso. Os deuses são tratados como humanos. Eles não são divindades. A mesma coisa no catolicismo. A gente sabe muito bem que Deus, e a gente fala, é um ser uno. Mas ele também é humano. Já falhou. Não existem imperfeições. Não existe dizer, absolutismo, eu sou todo poderoso. Se também você também falhou. Em algum momento você falhou. E aí é com os erros que a gente aprende. E o ser humano está para isso. É uma criatura mutável. É uma criatura que evoluirá mais e mais. E essa é a grande sacada. E eu acho interessante nós deixarmos registrado isso, porque a próxima pergunta que eu vou fazer para você é sobre isso, né? O que você pretende alcançar mais ainda com o Universo de Ouro? Quais os seus objetivos, os seus desejos? Cara, com o Universo de Ouro, eu imagino alcançar, digamos, não o topo, né? Não ser acima de tudo, mas passar para as pessoas uma nova visão, uma nova perspectiva
de como a gente pode viver com o mundo, né? De como a gente pode lidar com essas diferenças, né? Não somente com guerras, mas na própria palavra mesmo, né? E o Universo de Ouro, né? Eu imagino sim que alcance bastante gente, um grande público, que seja uma série, um projeto, um universo gigantesco, né? Mas que ao mesmo tempo ele influencie, né, para o bem as pessoas, né? Esse é o principal objetivo que eu tenho com o Universo de Ouro, né? Porque, digamos, dinheiro, propriedades, isso é consequência. O que importa realmente é o que você quer fazer quando você começa um projeto como esse, né? Qual que é o resultado que você espera obter? E o meu é, sim, conseguir influenciar as pessoas para o bem, né? Mesmo que seja por séries, né? Por cinema, mas influenciar as pessoas que possam fazer o bem, né? E também dar a eles o benefício da dúvida, né? De achar realmente se a pessoa está fazendo certo, né, ou errado, né, e tomar suas próprias decisões. Como você disse, ninguém é perfeito. E isso é o que a gente tem que trabalhar bastante ainda no nosso mundo atualmente, né? E com a ajuda, cada vez mais vamos evoluindo, né? Nunca seremos perfeitos, mas pelo menos teremos uma boa índole, um bom caráter, né, como ser humano, né? Isso eu acho muito bom colocar no Universo de Ouro, né? Porque em várias partes a gente pode observar isso, né? Heróis mudando de lado, vilões mudando de lado, né? Pessoas que nunca imaginávamos que seriam que poderiam vir para o lado do bem, né? E essa mudança é o que eu quero realmente impactar nas pessoas, né? Essa nova forma de ver o mundo, né? Por isso que eu acredito fielmente no projeto Universo de Ouro, projeto Delta.